Olá, pessoal, sejam bem-vindos às nossas redes sociais. Hoje a gente está aqui para continuar a conversa sobre cultura de segurança, eu e o Júlio, né, representando a empresa Comportamento aqui. E, Júlio, eu queria ir direto ao ponto, cara. Hoje a gente tem visto bastante discussões bastante aprofundadas, inclusive, sobre a questão do número de acidentes, do conceito zero acidentes, da meta zero acidentes, sendo questionada como um parâmetro de excelência em relação ao estado da arte da segurança dentro das companhias, ou mesmo do conceito individual. Júlio, como é que você tem percebido essa situação no nosso mercado? Fala, Odilon, tudo bem, cara? Esse é um tema super importante e convém uma discussão baseada talvez até em um rápido resgate histórico aqui, né? Eu acho que a gente teve em um dado momento na história da segurança um olhar para um grande número de acidentes e, sem dúvida nenhuma, houve uma iniciativa por parte da engenharia de fazer um olhar um pouco mais especializado, um pouco mais técnico, que de alguma forma criou para a gente ali uma época onde a gente fala de segurança baseada em condições, ou seja, uma segurança baseada em condições ou segurança baseada em engenharia, onde grandes avanços foram possíveis e começou a se reduzir acidentes de forma importante. Mas isso não foi suficiente, né? É interessante que as organizações se deram conta que precisavam mais do que uma melhoria de condições. E surge aí uma segunda linha importante de trabalho, que é uma segurança baseada em sistema ou segurança baseada em gestão, onde se desenharam sistemas de gestão extremamente robustos para justamente facilitar ou girar o PDCA daquelas condições que tinham sido criadas num primeiro momento pela área de engenharia. O avanço foi importantíssimo, os números começaram a reduzir de forma importante, e mesmo assim as organizações ainda se sentiam um pouco desafiadas, né? Poxa, ainda não chegamos na melhor performance de segurança possível. E chega uma terceira onda muito importante, ali muito a partir dos anos 90, principalmente, que era a segurança baseada em comportamento, que foi fundamental, trouxe uma mudança de modelo mental importante, onde a gente não podia olhar só condição e sistemas, mas também tínhamos que olhar o fator humano de maneira importante. Percebeu-se aí que a ideia, a sensação que se teve naquele momento é que se tinha chegado ao estado da arte. Mas, mesmo assim, as organizações ainda entendiam que podiam ter uma performance diferenciada. E eu diria que nos anos 2010, provocou e, de certa forma, inaugura um momento diferente, que é uma segurança baseada em cultura. Ou seja, nós precisamos olhar como a organização atua sobre suas condições, mantém seu sistema de gestão e favorece ou trabalha sobre o comportamento humano para reduzir seus acidentes. Quando eu te conto essa história, quando eu conto para a gente aqui essa história rápida em relação aos números de acidentes, o foco sempre foi reduzir ao máximo ou chegar ao zero. Não se queria ter acidentes. O que é positivo, e a gente tem que analisar assim, porque existia uma necessidade, uma vontade das organizações de diminuir acidentes. Ou seja, a mensagem que chegava para a gente é o seguinte: não queremos ter acidentes. Talvez essa mensagem em algumas organizações viveu uma certa distorção. E o não ter acidentes significou para algumas empresas, talvez em algum momento, esconder acidentes, minimizar acidentes, talvez até reconsiderar formas de classificação para mudar os números para chegar aos zero acidentes. Zero acidente é importante, porque é uma mensagem que significa nós não aceitamos acidentes nessa empresa. Mas a organização, a partir de uma segurança baseada em cultura, ela começa a entender que, a partir do seu modo, da forma como ela vive esses três elementos, ela tem que aprender, primeiro, se existem acidentes, qual é o potencial desses acidentes, porque a gente sabe que organizações mais maduras, que já estão no nível proativo, generativo, dentro de uma escala do Hearts and Minds, por exemplo, são organizações que se preocupam muito menos com números e muito mais com potencial. Então, elas têm um olhar sobre o potencial dos acidentes muito maior. Então, se você fala em zero acidentes para essas companhias elas vão dizer assim, não faz sentido. Zero acidentes para a gente é consequência de uma excelência, de um processo muito bem desenhado que a gente faz, que gera um resultado
chamado zero acidentes. As organizações calculadoras e reativas, a gente já percebe um movimento diferente. Apesar de algumas pessoas dizerem assim para mim, não, mas se a maturidade é reativa, não tem acidente. Eu falo, não, cuidado com isso. Eu posso, e conheço, inclusive, algumas organizações que têm lá nos seus placares, lá nos seus sistemas de gestão, na sua forma de registro de taxas e eventos, o número zero, por meses, semanas, por muito tempo, sim, mas são organizações que são reativas porque têm dificuldade de fazer uma leitura de sintomas, ou seja, tem uma dificuldade de fazer uma leitura de potencial, de eventos potenciais, e acabam não lidando bem com isso e tendo, em algum momento, acidentes de alto potencial. Eu trouxe aqui nessa rápida história, acho que para concluir, eu acho que eu trouxe aqui 2 elementos que são fundamentais. O primeiro elemento é entender potencial. Então, olhar a zero acidentes como foco para os zero acidentes não é ruim. Eu digo para as empresas, eu vejo uma certa demonização hoje, né? Falou em zero acidente, está escondendo. Calma. A gente discutir claramente, de forma transparente, colocar o problema sobre a mesa e falar assim, gente, nós temos que passar uma mensagem que a gente não quer zero acidentes, mas não é custe o que custar. Nós queremos zero acidentes com excelência naquilo que a gente faz. Eu acho que essa é uma discussão importante. E o segundo ponto que é fundamental é o seguinte, organizações que aprendem, organizações que têm inteligência, organizações que querem crescer em termos de maturidade cultural, elas têm que colocar hoje na pauta a discussão sobre potencial. Qual é, de fato, o potencial das ocorrências que nós temos? Inclusive, mesmo organizações que têm zero acidentes, quando elas têm desvios, quando elas têm incidentes. Qual é o potencial disso e o quanto isso pode impactar na reputação da nossa organização, na continuidade operacional e, principalmente, na vida das pessoas que estão aqui dentro? Acho que aqui pode ser um ponto de partida interessante. Mas quando eu trago tudo isso, Odilon, você que é o cara hoje que está dentro da área de inteligência de negócios, você certamente mede um pouco a temperatura disso de forma um pouquinho diferente, né? Que é a chegada da demanda dos nossos clientes, né? Quando elas buscam um comportamento para falar sobre sistemas zero acidentes. Eu trouxe aqui de uma ótica um pouco mais histórica, talvez até de uma ótica um pouco mais operacional dentro dos nossos clientes, né? Mas eu acho que seria importante ouvir você em relação ao olhar de inteligência de negócios hoje. Como é que chega essa demanda para a tua área e como é que você tem tratado esses temas no dia a dia? Bom, Júlio, eu particularmente acho que é muito importante entender essa história, porque hoje eu sinto uma necessidade conceitual, muitas vezes, né, dos nossos clientes para conseguir tomar essas decisões entendendo os cenários, né? E eu acho que o cuidado que você trouxe com toda essa evolução conceitual, a gente tem que respeitar a história. Então, muita gente liga para nós, às vezes até assim, não que eu queira zerar o acidente, não que tenha, mas como já se tivesse já dando uma desculpa, já entendendo dessa nova visão de segurança, do que tem sido trazido por grandes estudiosos e que tem todo assim seu raciocínio, a sua lógica que precisa ser respeitada. Então, primeiro, o que eu sempre trago é um pouco de ter a paz no coração, né? Calma. Se realmente você está agora no momento em que o número de ocorrências ele está aumentando, ele está impactando no clima, está tornando ele menos favorável, você está tendo uma tensão maior, vamos cuidar disso. Vamos cuidar disso agora, para depois pensar numa curva de evolução de maturidade. Acho que você tocou num ponto, Júlio, que eu consigo notar claramente quando a gente começa as nossas conversas aqui na Comportamento, que tem a ver com propósito, realmente. Eu acho que hoje o que está sendo questionado e que está mudando bastante é o que nos leva a fazer a segurança. A gente escuta muito fazer segurança, né? Então eu costumo conversar muito com os nossos clientes e com os nossos parceiros, com os estudiosos, assim, o que nos leva a fazer determinada coisa, né? E a gente sente essa mudança, assim, né? Essa mudança e que temos todos, cada um o seu cenário, que de repente o que nos leva a fazer segurança são coisas mais operacionais realmente. E nós temos companhias hoje que o que leva a fazer segurança são coisas muito estratégicas, posicionamento de mercado. Mas a gente já tem
ainda não no volume que a gente desejaria ter, né? Companhias que fazem segurança por um conceito de generatividade verdadeira, né? Que é o que eu faço hoje que vai impactar na sociedade, que isso vai levar a gente a uma, na verdade, a perpetuar o legado de uma cultura preventiva. Eu acho que esses são os desafios que a gente vê. O que mais chama atenção, Júlio, em toda essa estrutura é a dificuldade que as companhias têm, e é isso, ao mesmo tempo que eu falo dificuldade, é oportunidade, né? Das empresas olharem os processos atuais e não os desconsiderarem, Júlio. Com a mudança do conceito do zero acidente, muitas vezes vem uma pergunta, tá? O que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que implantar? E o que eu percebo, às vezes, não é o que, né? É o como e o para que eu vou fazer aquilo. Então, por exemplo, as ferramentas, os processos preventivos atuais, eles podem sair do único foco de evitar acidentes e ir para o cuidar da vida, sabe? E eu acho que essa é a ligação que o cliente hoje, os parceiros, quem a gente tem contato, tem perguntado, tem trazido, né? E a gente tem construído isso juntos, né? Como que eu faço os processos atuais reconhecidos de mercado e que a gente sabe que tem uma potência alta, ser impactadores positivos na cultura de segurança? A gente tinha os processos, isso é real, e o que você comentou, a gente testemunhou, quando os processos eram muito voltados à diminuição dos acidentes, as empresas chegaram, sim, talvez nas suas melhores taxas no menor tempo, porque era isso que encantava, né? Então você vinha com uma rota de segurança, seja o Gemba, seja as inspeções de liderança, você vinha com o próprio observação e abordagem comportamental, você vinha com DDS calçando, você vinha com as políticas de consequência calçando tudo isso. Você criou uma maneira, sim, das pessoas entenderem que segurança era algo prioritário, e eu estou usando a palavra prioritário de forma proposital aqui. Era prioritário porque hoje você tem frases ainda, né, Júlio, que são poderosas para vários clientes, para vários momentos de operações, que é assim, a segurança antecede produção, segurança em primeiro lugar, né? A vida em primeiro lugar, nada pode ser feito que não seja com segurança. O que essas frases estão fazendo? Priorizando. Estão colocando segurança antes de outra situação. Isso é errado? Não. A gente escuta muito que segurança não pode ser uma prioridade, tem que ser um valor. A gente acredita nisso, né? Esse é o nosso propósito, na verdade, como companhia. Mas para se tornar um valor, você tem que ter uma estratégia de priorização, né? Priorização, desculpe. Quando você vai priorizando esses processos, vai chegando nele num limite, né? Então, quando você vai usando, e essa é uma percepção que hoje o mercado tem trazido, Júlio, como uma fadiga do sistema atual. Uma fadiga do sistema de gestão atual. Já temos 70 e poucas ferramentas que o mercado ocupa, todas elas, né, com seus detalhes um pouquinho diferentes para lá ou para cá, mas que a natureza são semelhantes. Elas estão sendo utilizadas dentro dos protocolos que foram ensinados, né, na época, só que você não vê mais o resultado. Não vendo mais o resultado e não entendendo como eu posso fazer para mudar essa prioridade da diminuição dos acidentes para o cuidado com a vida, eu começo a forçar o sistema. E a hora que eu começo a forçar o sistema a entregar o resultado, a minha tendência é aumentar sanções, é criar um ambiente não seguro, inseguro psicologicamente. E aí que você vê as recaídas acontecerem. Só que aí o que vem diretamente na cabeça do nosso cliente, que a recaída está acontecendo porque o DDS não funciona, porque a observação não funciona, porque a inspeção não funciona. E não é, pode ser assim, pode ser por esses motivos também, mas normalmente não é. Normalmente é porque ainda eu estou fazendo de um jeito que não impacta mais na cultura do jeito que já impactou. Então eu tenho uma máquina potente que ela não está calibrada hoje para trazer o próximo passo. E eu, particularmente, a gente na comportamento utiliza muito a teoria da próxima curva, né? Qual que é o próximo desejo que eu quero? Porque aí eu tenho que moldar esse nosso sistema de gestão atual para os novos comportamentos que a gente quer desenvolver. E não abandonar, porque não vai vir novas ferramentas que vão fazer algo diferente.
Até pode, né? Mas com as ferramentas que já existem, se a gente repensar para que os resultados esperados sejam atingidos conforme o novo rol de comportamentos organizacionais que a gente espera, porque às vezes, Júlio, a gente tem essa confusão, né? A questão comportamental ela é importante, sim, do indivíduo, do grupo e da organização. E quando a gente vai para o comportamento da organização, a gente não tem como desatrelar da cultura. E aí vem, eu acredito muito fortemente nisso que você trouxe, nesse pensamento que quando a gente está fazendo a cultura ou as intervenções baseado no conceito de construir um legado de cultura preventiva, eu saio só da tríade tradicional, que foi exatamente condições, melhoria de ambiente, sistema de gestão e fator humano, comportamento, e eu consigo fazer uma integração e trazer o conceito de confiabilidade humana operacional. Para mim, isso fica muito claro, Júlio, como o principal desafio. E acho que você trouxe uma fala que para mim é muito importante. A gente precisa de equilíbrio. O que eu vejo hoje é a gente, né, e a gente se empolga, todos nós, com os pensamentos que estão vindo, mas parece que tudo que a gente fez estava errado. Não pensa, não tem certo e errado. Tem um caminho. E esse caminho está sendo seguido, né? Talvez daqui a um ano, Júlio, a gente venha falar, lembra que a gente conversou sobre isso e agora? Qual que é a próxima curva? Né? Eu acho que é nesse caminho que a gente tem que ir. E para finalizar, Júlio, eu queria devolver para você, para que você traga também uma reflexão para todo mundo que vai compartilhar com a gente aqui dessas nossas trocas de informação, que, aliás, não é minha e tua, né? A gente aprende com todo mundo que está fazendo parte dessa família comportamento. E queria passar para você aqui, para você finalizar com uma reflexão sobre o seu tema da cultura de segurança, da evolução do zero acidentes para a confiabilidade humana e operacional. A quantidade de pessoas, conhecimentos, influências, desde os executivos com que a gente já trabalhou, as empresas, o operador de máquina que a gente já conversou, né, cara? Não cabe nesse vídeo aqui, né? É muita gente para a gente poder conversar, né? Até parece que isso é um conhecimento nosso, né? Esse é um conhecimento do mundo que a gente está aqui só conversando. Eu acho que o principal ponto aqui, cara, você trouxe duas palavras que para mim são fundamentais: confiabilidade e excelência, né? Excelência tem que ser cada vez mais para a gente o grande equilíbrio entre resultado e processo, né? Isso vai muito de encontro com grande parte do que você falou, né, Odilon? Não adianta, cara, não adianta a gente ter um resultado que nos enche os olhos, mas que o processo não dá confiabilidade nisso, né? Então, usar bem, já pensando na próxima curva, na melhoria, na inteligência das informações. Eu não tenho uma pesquisa feita aqui para poder dar esse dado usando como referência alguma pesquisa, mas eu não tenho dúvida que a área de segurança do trabalho hoje deve ocupar a segunda ou terceira posição dentro das empresas em geração de dados. Eu não tenho dúvida nenhuma que produção é a primeira, pela quantidade, volume e tudo mais, você vai ter. E aí, logo depois, cara, deve vir aí qualidade e segurança, caminhando juntas em termos de geração de dados, geração de informação. E essa informação ela precisa ser melhor usada pela organização, pelos seus líderes, pela área de segurança, para que a gente possa ter orgulho em olhar o número que a gente tem e poder falar assim, esse número aqui é resultado de todo esse processo bem feito que a gente fez. Uma segurança baseada em cultura ajuda a organização a entender o que nesse processo ainda não está tão bom, ou o que a gente entende como está bom, a gente ainda está naquela curva lá de trás, né? Pensando que a gente já está na próxima curva, mas quando a gente faz o dia a dia, a gente precisa entender que a gente tem um aprendizado enorme. Eu acho que a gente sempre precisa olhar para o passado e entender o que nos trouxe aqui como organização, o que a gente pode pensar para frente, o que desafia a nossa performance. Eu ouvi esses dias de um executivo, ele falou assim, o que vem depois do zero, Júlio? Eu falei, depois do zero, o nosso grande desafio não é a gente aprender com um, mas é aprender com o zero, né? O que a gente pode aprender com isso? Então, a discussão que a gente precisa colocar hoje nas mesas e na pauta das organizações, em todos os níveis, né? Às vezes eu falo muito dos executivos, do board, mas é em todo nível.
a gente precisa entender o seguinte: podemos aprender com a vida. A vida tem muito a ensinar para a gente e isso pode fazer a diferença, né? Então, uma segurança baseada na vida talvez seja a próxima curva, né? Dessa segurança baseada na cultura. Mas a cultura tem que trazer para a gente tem que estar muito uma autorreflexão, uma autoanálise muito constante da organização para entender o seu jeito de fazer as coisas. Quando ela entende isso, seguramente ela vai ter orgulho de olhar os seus resultados e falar assim: não é porque a gente tem zero, sabe por que a gente tem zero? Isso vai fazer diferença nas organizações, no seu jeito de pensar, no seu jeito de fazer. Não tenho dúvida que esse é o nosso próximo desafio aí como gestores, como consultores e principalmente como pessoas que querem deixar um legado de cultura preventiva, né, cara? Eu acho que esse tem sido o nosso exercício nos últimos 25 anos dentro das organizações. E não tenho dúvida, conhecendo tanta gente aí nessa história, de que é o desejo, a vontade o esforço de muitos líderes aí por chegar a números, por chegar a uma performance que o cara possa ter orgulho de falar assim: eu cheguei nessa performance, cheguei nesse resultado, porque o meu processo é confiável. Tá aí, eu acho que o grande pulo do gato, ou talvez a próxima curva aí para muitas organizações. Perfeito, pessoal. Espero que vocês gostem desse momento. Nós, novamente, gostaríamos de agradecer a todos que fazem parte das nossas redes sociais, das alimentações que estão trazendo para a gente, e sempre, né, qualquer tema que vocês gostariam, ou desejam, né, que a gente venha conversar com vocês, nos escrevam, que a Comportamento está aqui para ser um canal, né, para conseguir cada vez mais divulgar informações sobre a construção do legado de cultura preventiva. Muito obrigado, gente. Um abraço.